Um dia eu estava procurando por comédias românticas curtas e antigas para assistir, até que eu me deparei com esse anime, NHK ni Yokozo, ou Welcome to NHK para os mais íntimos. A sinopse dele logo de cara chamou minha atenção. Sato Tatsuhiro, um niche hikikomori de 24 anos, vê sua vida mudar de cabeça para baixo quando uma garota chamada Misaki Nakahara aparece em sua vida. E promete ser o anjo que salvará de sua condição deplorável e o fará ter uma vida normal novamente. Quando eu li isso, eu pensei, caralho, eu preciso ver esse anime. Mas quando eu assisti, eu dropei. Eu achei ele muito estranho e desisti de assistir. Mas um dia, quando não tinha mais nenhuma comédia romântica genérica e sem alma, feita apenas para alimentar a imaginação de nerds gordos, feios e nutrir neles a esperança de que um dia uma linda russa vai magicamente se apaixonar por eles, eu dei outra chance pra NHK. Então eu descobri que esse anime é muito mais do que apenas uma comédia romântica feita para tirar dinheiro de nerd punheteiro. Esse anime é uma experiência à parte, porque você vai começar a assistir ele pensando que ele vai ser só mais uma comédia romântica, fofa e bobinha, e você vai acabar com depressão depois de ter visto o último episódio do anime. Porque ele aborda diversos temas pesados, como depressão, ansiedade social, vício em pornografia, uso de drogas, dependência emocional e muito mais coisa. Esse anime vai fazer você repensar toda a sua vida e você vai querer continuar assistindo. Ele vai pegar um personagem, vai fazer você achar ele a pessoa mais desprezível do mundo e vai fazer você se identificar com ela. Porque ele é bem escrito, ele é humano, ele é falho, ele é quebrado, ele é hipócrita, ele age como um ser humano age. São personagens muito mais profundos do que tange a sua superfície. A Misaki Nakahara não é só uma garota bondosa que decidiu ajudar o Sato porque sim. O amigo do protagonista não é só um nerd pervertido e misógino porque sim. Nada aqui é tão simples e normal quanto parece, tudo tem uma camada a mais e algo que guia a história pra frente. Cada personagem tem um arco individual que completa sua história e se junta ao todo no final. Nada é apresentado em vão e tudo tem um significado. Os personagens são muito caricatos porque, bem, ainda é um anime, mas eu tenho certeza de que você conhece alguém na vida real que age igual um desses personagens. Ou ao menos pensa como eles. Eu particularmente acho incrível como esse anime conseguiu prender a minha atenção só mostrando a vida cotidiana de um cara quebrado e sem esperança. O fato que esse mangá foi escrito em 2004 e tem críticas que são válidas até os dias de hoje e ainda são discutidas mundo afora, mostra o quão à frente do seu tempo ele foi. Opa, aparecendo aqui só pra falar uma coisa importante, né? Um aviso que eu esqueci de citar exemplos sobre assuntos que ainda são discutidos até hoje. Eu posso usar o próprio exemplo do Hikikomori, que lá no Japão virou algo bizarro, saiu de controle, tendo até empresas que são contratadas para limpar apartamentos dessas pessoas que acabaram morrendo de fome, etc. Né, velho? Bizarro. Um outro exemplo que eu posso dar é o seu humor que incrivelmente continua sendo engraçado até os dias de hoje. É claro, para rir de certas piadas você tem que ter um humor sofisticado igual ao meu. A Cleide sem calcinha. Ainda falando do seu humor, eu posso falar sobre como o anime e o mangá lidam de maneiras diferentes com esse tema. Enquanto no anime a cada episódio as coisas ficam mais sérias, com cada vez menos espaço para piada e os assuntos são levados com mais seriedade, chegando até a dar um sentimento estranho de não pertencimento, o mangá é diferente. Ele é do início ao fim cômico, levando as coisas de uma maneira muito mais descontraída que o anime. O que alivia esse sentimento de não pertencimento que a obra causa nos seus capítulos finais. É um humor burro e brutal, mas ele não tira a seriedade do que é abordado, e isso é um baita diferencial, já que por aí existem vários animes que não conseguem construir um humor que não façam com que as obras percam a seriedade do momento. Muitas vezes nem tentam fazer isso. Essa coisa do mangá ser diferente do anime também ocorreu graças a um hiato na produção do mangá. Então os produtores do anime tiveram que pensar em um final para anime, já que não tinha mais material original para adaptar. E sendo bem sincero, eu acho que o final do anime ficou melhor que o final do mangá. Veja bem, o mangá e o anime são duas experiências diferentes que com certeza vão agradar pessoas diferentes. Por exemplo, eu assisti o anime e li o mangá com um amigo, o indiano. Ele teve uma experiência, uma visão do final totalmente diferente da visão que eu tive. E para cada pessoa que eu recomendei o anime e a pessoa assistiu, também teve outra visão do anime. Porque o NHK é uma obra que vai afetar cada pessoa de maneira diferente. Cada pessoa tem uma vivência diferente da sua própria realidade.
Pra mim, o final do mangá deixa muito espaço aberto pra interpretações. Pro meu amigo, não. E já que estamos falando dele, por que não deixar ele falar? A NHK, além de ser um anime bom, ele é um anime bom de verdade. Ele não é qualquer anime que apela pra algo sugestivo, o famoso fanservice. É engraçado, pois mesmo tendo algumas cenas de eti exagerada, faz total sentido com o contexto do anime. E é isso que é bizarro. Como o anime, ele é extremamente focado nos personagens e nada acontece de uma maneira solta. Isso também me agradou no anime. Eu nem gosto de ver esse tipo de anime. Eu gosto mais de ver absurdos como o Baki, o Hajime no Ippo, Kengan, entre outros. O final, que é o ápice, né, de uma obra, mostra todos os personagens em seus respectivos territórios. Pois o único território sem fronteiras são os sonhos. E aqui, só pra deixar um aviso, caso você realmente esteja interessado em ler o mangá, espero que você tenha estômago forte, porque ele pode mostrar várias cenas complicadas, assim, as coisas meio explícitas que eu não recomendaria pra alguém que não tem estômago forte ver, sabe? Além de que muitas vezes ele é desconfortável de propósito, meio que pra mostrar como é que é a mente do Sato. Então fica aí a recomendação, veja por sua conta e risco. O anime já é mais de boa, o anime é mais light. Eu acho que essa é uma hora interessante pra falar sobre quando eu assisti o NHK pela primeira vez. Eu tava passando por uma época complicada da minha vida. Eu sentia uma ansiedade social muito forte ao sair de casa. Eu achava que todos na rua riam de mim, eu me sentia deslocado, eu sentia que eu não pertencia aos lugares que eu tava. E por causa de tudo isso eu me isolei. Fiquei trancado no meu quarto e eu só queria apodrecer lá, até os fins dos meus dias. Mas, felizmente, duas coisas me ajudaram a sair dessa situação. Deus e, por incrível que pareça, o NHK. Depois que eu assisti o anime, eu me vi como Sato. Mas todo esse negócio da ansiedade social e como ela é retratada nos primeiros capítulos da obra me fez criar uma identificação com o personagem. E foi por causa disso que eu decidi mudar. Não foi um processo nem um pouco fácil e nem um pouco rápido. No começo foi aterrorizante pra mim, mas eu me forcei a continuar tentando. Eu me forcei a socializar, me forcei a frequentar lugares com bastante gente, me forçar a ir na igreja também. Mas o que foi crucial para minha melhora foi eu aceitar que eu precisava de ajuda e ir num psicólogo. E foi aí que eu compreendi que a psicologia não é só uma forma de enganar trouxa e roubar dinheiro de gente com problema na cabeça. Sim, eu realmente pensava isso. Rick and Morty me influenciou pra caralho nessa época. Mas no fim de tudo eu consegui mudar. É claro, hoje em dia eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, mas eu não me isolo e tenho dificuldade pra interagir com pessoas. Não tanta, pelo menos. Mas no fim de tudo, aqui estou eu, gravando um vídeo recomendando esse anime que me ajudou numa hora ruim da minha vida. Que me ajudou a perceber que eu precisava me reerguer sozinho com as minhas próprias pernas e procurar ajuda por conta própria. Como já diria um cara misterioso do Better Anime, se erga sozinho com suas próprias pernas, porque na vida real você não vai ter uma japonesa gostosa pra fazer isso por você. Eu realmente espero que eu tenha convencido alguém a assistir o anime, ou pelo menos a ler o mangá. Enfim, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até um outro dia.